Agora, tem outra questão que eu queria levantar com vocês, né, que é a questão da relação orientador-orientando, né? Então, existe uma série de problemas que podem surgir aí e desafios, tanto para a gente quanto para os alunos, né? O primeiro é essa questão dos papéis, né? Como é que vocês acham que os alunos enxergam esses papéis? Eles enxergam corretamente o papel que eles têm no processo e o papel que os orientadores têm? Ou não? Assim, acho que é uma coisa que a gente já conversou um pouquinho no último episódio, né? Que era essa mudança, né, de paradigma, né? O aluno ali nas disciplinas, né? Tem aquele costume, né? Do professor estar ali na frente, né? E, digamos ali, apresentando, né? Um certo conteúdo, né? Ou construindo ali aquele conteúdo. Mas geralmente parte do professor, né? No caso do TCC, normalmente é o contrário, né? Ali, digamos, o assunto, né? E o trabalho mesmo, ele vai partir do aluno, né? Então, o primeiro ponto é essa mudança, né? Que o aluno tem que perceber que tem essa mudança, né? Ou seja, ele não vai estar ali, digamos, o professor não vai ser o cara que vai resolver os problemas dele ali, né? Digamos ali, ele que vai resolver, né? O professor vai ser mais, de certa forma, um guia, né? O orientador, né? Ele vai, cara, busca sobre esse assunto, né? Ou então conversa com essa pessoa, né? Então, então tem essa mudança que é importante, né? E aí, sobre a relação, eu acho que faz todo sentido com o que tu estava falando, né? Sobre conversar com outros alunos, né? Então, assim, nessa conversa, né, de outros alunos, com outros alunos que já passaram, né, pela experiência de TCC, que você vai ter um pouco mais de noção, né, do perfil do professor, né, de como é que aquele professor trabalha. Então, por exemplo, se você é um aluno que você acha que você precisa de um professor que cobre mais, né, para que você termine, né, aquele trabalho, então você já pode ir conversando com outros alunos que já passaram, né, e que vão relatar a experiência, né, esse professor que eu fiz com ele, digamos, ele cobrava, né, que toda semana eu trouxesse algum resultado, né, então você pode, digamos ali, decidir, né, o orientador, ou pelo menos tentar escolher um orientador nesse formato, né. E esse processo de orientação, Inácio? Normalmente a gente faz com algumas reuniões, alguns encontros com os alunos. Como é que você leva isso na sua experiência como orientador? Bom, no pouco tempo que eu tive trabalhando com alunos, né, basicamente era nessa linha que o Thiago está falando. Ele trazia um problema, eu indicava artigos, livros que ele podia ler sobre o assunto, né? De preferência, claro, o artigo que eu já li, se eu não tinha lido, então, ao invés de simplesmente marcar um artigo, ó, você vai ler isso aqui. Não, a gente vai ler esse artigo junto e tentar debater sobre o assunto, mas isso, como eu falei, isso é possível porque é um orientando o outro. Quando você tem muitas pessoas para trabalhar, já fica um pouco mais complicado. E aí, nesse sentido, eu acredito que a melhor opção seria ter um orientador que trabalha com o conceito de o grupo se autoajudando, né, para ter um trabalho mais fluido, de modo que alguma dúvida que um aluno tenha, mas que o professor ainda não trabalhou naquele tema especificamente, de repente, outra pessoa do grupo está trabalhando em uma área correlata ou um pouquinho próxima, e acaba dando uma ideia que assim, não vai ajudar 100% a resolver o problema, mas vai dar aquele petelecozinho de, opa, agora aqui eu consigo seguir daqui, né, a partir desse ponto. Uhum. E tu, Thiago, como é que tu trabalha? Eu especificamente? Assim, normalmente eu tenho poucos alunos, né? Então acho que dá para fazer um trabalho mais, digamos ali, de formiguinha mesmo, mais próximo, né, do aluno. Eu acho que eu nunca fiz isso que o Inácio falou, de ler o trabalho com o aluno, a não ser que ele venha com alguma dúvida, né? A gente realmente tem que ler mais profundamente, né? Mas normalmente eu passo os artigos, como o Inácio falou, algo que eu já tenha lido, né? Ou pelo menos assim, lido um pouco mais por cima, né? Para o aluno ver ali os detalhes. E normalmente, assim, realmente a gente conversa muito, assim, né? Normalmente, né? É claro que os alunos têm que ter a noção, né? De que a não ser que esteja dentro de um projeto, né, aquele TCC, dentro de um projeto de pesquisa, né, digamos, formalizado na instituição, a gente só tem 1 hora, né, para orientação, né, 1 hora por semana, né, então é importante que os alunos tenham essa noção, né, para não também, digamos ali, ficar cobrando demais, né, aquele professor, né, porque lembrando que a gente só tem essa 1 hora disponível, né, em geral, tá, para essas reuniões. E aí, assim, com relação a isso que o Inácio falou, né? Acho que assim, é interessante, né, que você esteja ali com um orientador, né, que já tem, digamos ali, um grupo de orientandos que trabalham em temas parecidos, né? Isso vai te ajudar, porque como é que eu posso dizer assim, às vezes uma dúvida que você pode ter, né? Você às vezes consegue se comunicar com os outros alunos
que estão trabalhando, né, com um tema parecido, então você não precisa depender ali apenas do professor, né, tem um grupo maior de pessoas com quem você pode contar, né, com apoio, então isso é importante. E, assim, e o tempo, né, que o Inácio falou, tem só levar em consideração essa questão, né, do tempo, que às vezes o professor pode disponibilizar apenas de 1 hora para te ajudar, né, mas depende do caso, né, se o seu TCC estiver dentro de um projeto de pesquisa, né, acho que tem um pouco mais, né, não lembro exatamente, talvez 3 ou 4 horas, né, algo por aí, né, por semana, né. A minha experiência, meus alunos, eles eram bolsistas de iniciação científica, né, então acaba que eles tinham mais dedicação porque eles estavam sendo remunerados para fazer o trabalho. Acabou que o trabalho de iniciação científica virou o TCC. E eu também tinha mais tempo para dedicá-los, porque estava dentro desse projeto, tudo.